Êxodo capítulo 33, do 7 ao 18. Acharam? Diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele o chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem estará comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, Senhor, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, e que nós venhamos aprender. Abra os nossos corações para que realmente, Senhor, não fique reticente o recado que Tu tem para as nossas vidas, mas que nós possamos estar aqui aprendendo mais a viver segundo a Tua vontade e o Teu querer. Assim oramos e pedimos o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero estar sentado. Gostaria de começar essa palavra novamente com uma pergunta. E a pergunta é, não precisa responder em voz alta, é claro. Responda para mim, quantos aqui gostariam de ter uma vida espiritual medíocre? Levante a mão, tem alguém? Quantos aqui gostariam de ter uma vida espiritual medíocre? Ninguém? Ninguém quer isso. A palavra medíocre, ela já rotula algo negativo. Nós temos repúdio a essa palavra. Ninguém quer ser medíocre. Mas no cotidiano, no dia a dia, infelizmente, na prática, às vezes nós somos medíocres espiritualmente. Medíocre não quer dizer que é algo tão ruim, gente. Medíocre quer dizer que está na média. A palavra medíocre é isso. Quer dizer que está na média. Não quer dizer que é inferior, nem superior. Está na média. O grande problema é quando nós avaliamos a nossa vida espiritual dessa maneira. Olhando a maioria das pessoas, mas todo mundo está fazendo isso, todo mundo vai na igreja para isso, todo mundo busca Deus dessa forma, então eu vou fazer do mesmo jeito para ficar na média. Nós não queremos ser medíocre. Se nós não queremos ser medíocre, nós não podemos agir conforme a maioria das pessoas. Se nós não queremos ser medíocre, nós temos que nos sobrepujar a tudo isso. Então, se isso, na teoria, é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração, nós podemos e precisamos começar a mudar essa situação. Precisamos colocar algumas coisas em práticas para que isso aconteça. Eu fico encantado e ao mesmo tempo intimidado
ao mesmo tempo que me alegra o exemplo de Moisés. Ele vem me colocar na parede, dizendo: muda, Lediel, seja diferente. Moisés, gente, e essa oração que ele faz aqui, já lá no capítulo 33, a gente conhece toda a história. Moisés era um homem, e foi um homem, que nos ensina muito sobre isso que eu quero tratar com vocês essa noite. Fome por Deus. Fome de Deus. Moisés teve um chamado totalmente diferenciado. Estava lá, fugido do Egito, depois de 40 anos aprendendo lá, quem sabe podia ser um dos faraós. Ele foge do Egito porque acabou matando um egípcio, e com medo que isso viesse à tona, fugiu. Estava apacentando as ovelhas muito longe já do Egito, e ele vê uma sarça pegando fogo, e aquela sarça não se consumia. Ele achou aquilo curioso. Quando botava fogo numa sarça daquela espécie, ela se consumia. E ele chega então àquele lugar, e o Senhor se revela para Moisés. O Senhor revela a sua glória e diz: Moisés, é o Senhor que fala contigo. Eu tenho um propósito na sua vida. Tira as sandálias aí do teu pé onde você está e chegue mais perto aqui. Olha que experiência linda. Ok, Moisés, depois de muito medo tal, aceita o chamado do Senhor, já que o seu irmão ia com ele. E lá no Egito, Moisés tem fortes experiências com Deus. Milagres começam a acontecer. A mão do Senhor era com ele. Nós vemos a maneira que Deus ensinou ele a convencer o faraó: olha, coloca a mão aqui, quando você tirar ela vai estar leprosa, coloca de novo, não vai estar, joga o teu cajado no chão, vai virar uma cobra. Deus estava mostrando o seu poder, a sua glória para Moisés. Nós vemos e conhecemos a história para Deus tirar o povo do Egito, as 10 pragas, pragas que no começo até os mágicos de faraó conseguiam reproduzir, mas depois não. Moisés é usado por Deus para fazer aqueles milagres. Deus estava atuando e Deus tira o povo do Egito. Moisés acompanhando tudo. Chega lá no Mar Vermelho, nós conhecemos a história. Olha que experiência, gente. Que experiência linda que Moisés está tendo com Deus. Fala face a face com o Senhor. E agora o que nós vamos fazer? O povo está desesperado, os soldados do faraó estão vindo, nós vamos morrer. Moisés, fica tranquilo. O mar se abre, eles passam entre o mar. Vão pela caminhada do deserto, o povo começa a sentir fome. Deus, e agora o que nós vamos fazer? A glória de Deus é manifestada, cai maná do céu, o pão do céu. Quando se sentir vontade de comer carne, vem chuva de codornizes. Quando faltou água, saiu água da rocha. Milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre na vida de Moisés e na vida do povo de Israel. O povo sempre murmurando, reclamando, adulterando a espiritualidade, construindo o bezerro. Deus fica indignado. E lá no capítulo 33 nós temos esse diálogo. Porque Deus decide: olha, eu vou dar um basta nisso, estou me ausentando, tá, Moisés? Vocês vão, continue, mas eu não vou continuar com esse povo desobediente. E Moisés então começa a conversar com Deus: Deus, precisamos de ti. Deus, sem você nada faz sentido. E aí Moisés nos ensina uma coisa fantástica, que é a fome de Deus. A fome de Deus. Moisés já tinha experimentado tanta coisa linda com Deus, né? Tudo isso que eu falei. Daí lá no versículo 11, né, nós vemos Deus afirmando que falava face a face com ele, que agradava dele. E lá no versículo 13, Moisés diz assim: Senhor, se me vês de uma maneira que te agrada, revela os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Continuação do diálogo de Moisés. Deus fala: tudo bem, eu vou aceitar o teu pedido de ir com o povo, não vou abandonar vocês. O que mais que você quer, Moisés? Daí a gente podia pensar tanta coisa que Moisés ia pedir, né? Ele diz assim: Senhor, revela-me a tua glória. Moisés tinha fome de Deus. E isso aqui é algo que nós precisamos entender plenamente hoje. E precisamos aprender para a nossa vida na prática, para não sermos medíocres. Fome de Deus e sede de Deus.
A Bíblia está recheada de exemplo. E esse pessoal que a Bíblia registra a história, todos eles que fizeram a diferença, tiveram intimidade com Deus, foram bênção para as nações durante o período que viveram, gente, eram pessoas que tinham essa característica. Nós vemos os Salmos, né? Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. Imagine a corça berrando, sedento por água, sabendo que poderia morrer. E o salmista diz, olha, dessa maneira, no desespero, nos berros que essa corça está dando, Senhor, o meu coração assim te deseja, o meu coração assim te anela. Nós vemos no Novo Testamento, e Paulo, ele fala de uma maneira fantástica sobre essa paixão por Deus, sobre esse desejo por Deus. E ele diz lá em Filipenses 3, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, porque eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Fome do Senhor. Homens que eu estou citando e poderia citar todos os outros, que não foram medíocres na prática, que não se conformaram com o que estava acontecendo, com a maneira que o seu povo estava buscando a Deus, servindo a Deus, não. Eles tinham fome, queriam fazer a vontade do Senhor. O instinto fome, ele é algo fantástico, né? Porque o instinto fome está presente na vida de todos, e nós carecemos desse alimento para nos dar energia, vitaminas, proteínas, e continuarmos vivendo. Fica sem comer. O que acontece, irmão, se você fica sem comer? Você enfraquece. Se continuar assim, vai até morrer. Todos nós, todas as pessoas têm fome. Quem não tem fome é doente. Quem não tem fome tem algum problema de saúde. Eu me lembro do tempo quando eu fui para o hospital. E passei um mês no hospital depois do acidente que eu tive na cabeça. No começo eu não tinha fome. A febre era tanta que não tinha fome. E se eu não como, o que acontece? Eu pioro. Quem está geralmente doente não tem fome, não tem vontade de comer. Claro que geralmente as comidas dos hospitais não ajudam muito, né? Mas essa é a verdade. Quem não tem fome é quem está doente. E no mundo espiritual, a nossa vida espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Quando não temos fome de Deus, desejo de estar com o Senhor, buscando sempre o Senhor, alguma coisa está errada na nossa vida. E por isso eu falei que o Moisés, o exemplo dele, me coloca na parede, porque, gente, olha a experiência que esse homem teve. Mar se abrindo, pão caindo do céu, Deus falava com ele face a face, Deus tinha sentado com ele, Moisés, eu quero o tabernáculo desse jeito, daquele outro jeito, esse detalhezinho aqui na borda aqui do altar desse jeito. Você imagina que coisa gloriosa, mas Moisés não estava satisfeito. Quando o Senhor fala, o que você quer? Pede alguma coisa. Ele ousadamente diz, Senhor, eu quero que me reveles a tua glória. Isso é vencer aquele perigoso conformismo espiritual, irmãos. Tozer, um grande escritor e pastor, ele diz o seguinte, olha, estamos sendo confundidos por uma lógica falsa que diz que se já encontramos o Senhor, não temos mais a necessidade de buscá-lo. E muitos estão confundindo isso. Bom, eu aceitei Jesus, eu agora sou um crente, eu agora estou salvo, amém, e fica nisso. Se a tua vida espiritual está assim, aceitou Jesus e acha que continua assim, que não tem mais nada, está condenado ao fracasso. É como um casamento, que no dia das bodas, maior festança, as promessas de felicidade, vou ser fiel a ti, vou te fazer feliz e tal, beijos, abraços, lua de mel. Se todo dia aquele marido não lutar para reconquistar a esposa, para fazer ela feliz, para vencer o egoísmo, aquele casamento vai ser um fracasso. Se todo dia
Aquela esposa não tentar reconquistar o marido, não querer conhecer mais e melhor o marido, aquele casamento vai fracassar com certeza. Se nós desejamos ter vida espiritual além da mediocridade, nós precisamos ter sede de Deus, fome de Deus, querer mais o Senhor, desejar mais o Senhor. A fome, quando ela não é atendida, ela resulta em enfraquecimento e morte. E morto, irmãos, morto fica inerte, morto não faz nada. E daí nós começamos a entender por que tantas pessoas estão vindo para Deus, as igrejas evangélicas não param de crescer, mas não há mudança na sociedade, estagnação espiritual. Tem um encontro com Deus, mas não estão se fortificando com esse alimento a cada dia, não estão buscando crescer mais no Senhor. Morto fica inerte, morto não produz fruto, morto não dá crescimento para o reino de Deus. Quer ter uma vida espiritual além da média, meu irmão, acima da mediocridade? Busque ao Senhor, peça para o Espírito Santo gerar fome por Ele, sede por Ele. Muito mais do que nós desejamos as coisas desse mundo, muito mais que desejamos o dinheiro, um bom carro, uma boa casa, um novo jogo de PlayStation, muito mais nós desejamos ficar horas com um amigo, horas na internet. Precisamos ter sede de Deus, precisamos ter fome de Deus, e aí nós seremos cristãos acima da média e faremos a diferença em nossa sociedade. Moisés nos ensina que precisamos ter fome de Deus, e essa fome precisa ser insaciável. Não importa o nível espiritual que você está, não importa o nível de experiência que você teve com o Senhor, isso não é 0,01% de quem é o nosso Deus. Isso não é nada perto do que Deus pode nos oferecer a cada dia. Sede e fome insaciável por Deus. Moisés também nos ensina a entender que a presença manifesta de Deus é mais importante do que as vitórias. Moisés nos ensina que a presença manifesta de Deus é mais importante do que as vitórias. Deus, Ele falou que não iria com o povo, porque o povo estava muito rebelde, muito obstinado. E na hora, Moisés já disse: Senhor, olha, se tu não for conosco, nada faz sentido, nós não aceitamos. Deus tinha prometido a terra, Deus falou: olha, vão, a terra é de vocês, eu só não quero estar junto com esse povo, só não quero manifestar mais a minha presença nesse povo. Moisés falou: não, o importante não é a vitória, o importante é o processo, o importante não é apenas o objetivo final, o importante, Senhor, é o dia a dia, termos a tua presença, relacionarmos contigo. E isso aqui é algo lindo que Moisés tem para nos ensinar. Nós cantamos aqui, né? Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, Senhor. E isso aqui Moisés nos ensina: o lugar que Deus deseja é o trono. Na verdade não há outra opção. Nós que confundimos. Não há outra opção de Deus entrar na nossa vida a não ser no trono, para governar. E era isso aqui que Moisés estava fazendo. Deus está no trono da vida dele, Deus estava no trono da liderança dele. Deus era o centro de todas as coisas. Sem Deus, por mais que conquiste a terra prometida, sem Deus nada faz sentido. Sem Deus nada faz sentido. E Deus, irmãos, Ele sempre nos prova para ver aonde Ele está, se Ele está ou não no trono do nosso coração. O pai das multidões, chamado de pai da fé, Abraão, servo de Deus, ouvia a voz de Deus, via Deus face a face. Um dia nasce o pequeno Isaac, filho da velhice, filho da promessa, filho da mulher que ele amava. Eu acho que Abraão começou a colocar aquele filho meio com prioridade da sua vida. Imagine, tinha 100 anos de idade, gerou um filho de uma maneira natural. Sua mulher tinha 90 anos, sabia que era milagre de Deus. Mas quando ele viu aquela criança, quando
viu aquela criança dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, foi crescendo. Aquela criança tomou o trono do coração de Abraão. Deus falou: será que é isso mesmo? Vamos ver. Abraão, eu gostaria de um sacrifício, Abraão. Sim, Senhor, estamos aqui, eu e minha família te servimos. Quando é? É para já. Abraão, vai lá no Monte Moriá, só que não quero que você leve o carneiro não, tá? O sacrifício vai ser o teu filho. Gente, olha o teste que Deus colocou a Abraão, para ver onde Deus ocupava o lugar no coração dele. E Abraão obedece. Abraão vai, leva o Isaac. Deus não queria sacrifício humano, Deus sempre foi contra isso. Deus jamais incentivou esse tipo de prática. Era um teste para Abraão. E Abraão mostrou que aquele garoto que aparentava estar no trono do seu coração, na verdade não estava. Dor, renúncia, sacrifício, mas levou o seu filho. E a gente sabe que Deus não permitiu. Deus falou: Abraão, hoje eu sei que realmente tu tens a mim no centro da tua vida. Eu ocupo o trono do teu coração. E a gente sabe o que aconteceu. Mas hoje em dia, irmãos, nós continuamos dessa forma, com medo de entregar as coisas na mão do Senhor, medo de entregar o nosso melhor nas mãos de Deus. Eu vejo tantos pais, que têm medo de entregar o seu filho a Deus, nas mãos de Deus. Medo que seu filho vá embora, medo que seu filho seja um missionário, medo que Deus pegue o seu filho e leve para um lugar muito distante. Eu tenho visto pais com medo de entregar o filho nas mãos de Deus. Homens e mulheres com medo de entregar os negócios na mão de Deus. Homens e mulheres com medo de colocar o trabalho, o emprego, a faculdade na mão de Deus. Irmãos, entendam uma coisa, uma grande verdade, Moisés entendeu isso muito bem. Não há lugar melhor para nós depositarmos as coisas mais preciosas da nossa vida, a não ser em Deus. E digo mais, nada está plenamente seguro, a não ser nas mãos do Senhor. Nada está plenamente seguro, por mais que você tenha dinheiro para dar uma boa profissão para o teu filho, para dar um bom estudo, para levar ele para os Estados Unidos e fazer um doutorado em Harvard. Nada garante o sucesso do seu filho, nada. Ele pode sair do caminho do Senhor, pode se desviar e pode fazer tanta coisa, se você não entregou verdadeiramente ele nas mãos do Senhor. Entregue tudo que é mais precioso teu nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, e você vai ver que a paz, a segurança vão fazer parte da sua vida. Moisés entendia isso, e para ele não importava apenas vitória, apenas cumprir o objetivo, ele queria a presença do Senhor na vida dele. Irmãos, para nós irmos além da mediocridade espiritual, exige renúncia. Exige renúncia. Você já parou para pensar quantas coisas Moisés renunciou para se incomodar com aquele povo que era treva pura? Quantas coisas ele renunciou? Você pode pegar todos os homens da Bíblia, todos os homens e mulheres que foram realmente diferentes, que são realmente heróis da fé, você não vai encontrar um que não teve que renunciar a alguma coisa para ser além da média. E no nosso mundo hoje, na nossa vida hoje, a gente não quer isso. A gente não quer renunciar. A gente só quer oba-oba, a gente só quer conforto, a gente só quer o estilo de vida americano, que está chegando agora também aqui na América do Sul, né? Tudo de bom, tudo do melhor, oba-oba, dinheiro no bolso, casa nova, carro novo, televisão de 58 polegadas, 60, sei lá o quê. E beleza, conforto. Nós não queremos renunciar às coisas para fazer a vontade do Senhor. Pessoas que trazem o dízimo murmurando, ofertam murmurando, contribuem com algum carnê murmurando. O pastor é isso, o pastor é aquilo, bando de ladrão e assim por diante. Pessoas que não sabem renunciar nada por Deus. Não renunciam uma hora extra no trabalho para ficar na presença de Deus. Não renunciam um dia de folga, quem sabe, para passar o dia jejuando e conhecendo mais o Senhor. Não renuncie uma hora da sua noite para dobrar os joelhos e clamar pela sua própria vida e pela sua família. Nós vivemos tempo onde as pessoas não querem renúncia, mas a verdade é essa.
E a verdade dói, confronta a mim, confronta cada um de nós. Nós não seremos além da média. Nós estaremos na mediocridade se nós não aprendermos a renunciar. Se nós não aprendermos a renunciar. Irmãos, eu estudo e sou professor de história da igreja há quase 6 anos. E a história da igreja, ela tem mostrado isso. Todos os momentos onde Deus pôde contar com homens e mulheres para fazer a diferença, você vai olhar os detalhes daquela vida das pessoas. Todos eles tiveram que abrir mão de muita coisa. Todos eles tiveram que renunciar a muita coisa. Renunciar conforto, renunciar dinheiro, renunciar outras coisas para fazer a obra do Senhor. Queremos ter vida espiritual além da média, aprendamos então com Moisés, com Daniel, com tantos outros. Abre mão do manjar do rei, busque a presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor, busque alimentar a tua fome de Deus, não com coisas supérfluas, não com alimento que não faz bem, que é o que nós temos visto hoje. As pessoas sentem um vazio, ninguém está em paz, está todo mundo desesperado. É fome de Deus, mas em vez de você alimentar com esse alimento sólido que é Deus, nós vemos as pessoas fazendo tantas coisas. Eu preciso ir no cinema, e vai no cinema toda tarde, todo dia. Chega lá no final de semana, continua aquele vazio. Eu preciso de alguma coisa, vou passar esse ano na praia, me divertindo e comendo picolé, vendo as ondas. Se não for alimentado com Deus, esse vazio vai continuar. Nós somos feitos para Deus e não vamos encontrar descanso para a nossa alma a não ser em Deus. Essa é a verdade. Então precisamos alimentar, entender que por mais que nós possamos ter um carro novo, uma casa nova, seja lá o que for, o mais importante não é isso. O mais importante é a presença do Senhor. Quando Abraão mostrou isso para Deus, tu que está no trono da minha vida, Senhor, ele continuou com Isaac, ele não perdeu Isaac, ele não perdeu a riqueza que ele tinha, que era um dos maiores ricos daquela época, com seus camelos, funcionários e tantas outras coisas, mas o que Deus queria ver era quem estava no trono daquele coração, e assim continua conosco. Não se apegue a vitórias, se apegue a Deus. E a terceira coisa que nós vemos Moisés nos ensinando, ele entendeu que a presença manifesta de Deus é que nos ajuda a suportar a cruz do dia a dia. A vida não é fácil, irmãos. Doug Barnett, ele já dizia, olha, a vida é um mar de rosas, mas vem com espinho e tudo. E a gente sabe disso. O dia a dia é complicado, o dia a dia é difícil, o dia a dia é cheio de obstáculos, pessoas tentando nos destruir, é todo dia um leão para matar, é ou não é? Moisés sabia disso, e Moisés tinha um grande problema que era esse povo murmurador. Não estavam contentes com nada, chovia pão do céu, reclamava, vinha codorna, reclamava, água da rocha, reclamava, estava sempre com saudade das cebolas do Egito, murmurador, povo idólatra, traidor, viu tudo aquilo que Deus fez por ele, e eles têm a cara de pau, de construir um bezerro dourado para adorar. Que povo terrível, que povo obstinado, mas era o povo que Deus colocou debaixo da autoridade de Moisés. Moisés, é você que vai conduzir eles à terra prometida. Aquele era o fardo da vida de Moisés. E Moisés sabia, Senhor, olha, se tu não fores comigo, não faz sentido. Essa cruz que tu me deste para carregar, esse povo obstinado, eu só vou conseguir levar eles lá, sem matar todo mundo, só se tu estiver com a gente, só se tu for comigo. E a lição que eu preciso aprender e que nós precisamos aprender é isso. Quando eu tenho fome de Deus, quando eu vivo além da mediocridade espiritual, os problemas da vida passam a ser vistos de maneira diferente. Os problemas da vida já não são tão grandes quanto parece. Se lembra da história de Davi? Davi e Golias, todos seguidores de Deus, o povo de Israel estava lá, vamos lutar, quando sabe que tem um gigante, um filisteu, quase 3 metros de altura, invencível,
se acovardam todos perante aquele problema. Se acovardam todos, todos com medo. Dia após dia, aquele problema desafiando eles. Golias vinha, humilhava, não tinha reação, porque para eles, aquilo lá realmente era um gigante. Para eles, aquilo lá era um problema enorme que eles não tinham a menor noção de como iriam resolver. Daí chega alguém espiritualmente acima da média. Daí chega o jovem Davi, cuja confiança não estava na sua habilidade, cuja confiança não estava na sua espada, na sua funda, não estava em nada. Sua confiança estava em Deus. Ele diz: quem que é esse circunciso para humilhar e tentar aí falar contra o meu Deus? Eu vou lutar com ele em nome do Senhor. E ele vai lá e a gente conhece a história. Aquele gigante vira um anão diante da fé do jovem Davi. Moisés nos ensina isso. Sem o Senhor ele não conseguiria cumprir o objetivo e o mandamento do Senhor. E na nossa vida, irmão, é assim. Na nossa vida é assim. Aqueles problemas que têm, na verdade, puxado nós para baixo, aqueles problemas que têm até comprometido a nossa espiritualidade, a partir do momento que alimentarmos a nossa fome por Deus, eles vão passar a ser vistos desse tamanho. Aquela dívida impagável que você se meteu, diante de Deus não é nada. O filho perdido diante de Deus não é nada. A causa na justiça que você acha que não vai dar diante de Deus não é nada. O casamento destruído que você acha que não tem mais volta diante de Deus não é nada. Mas nós vamos começar a olhar isso como nada, quando nós realmente estivermos no colo de Deus. Quando nós entregarmos a nossa vida na mão do Senhor e deixar Ele governar os nossos passos. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Irmãos, presta atenção aqui. Eu perguntei se alguém aqui queria viver uma vida medíocre espiritualmente, ninguém levantou a mão. E eu faço outra pergunta para a gente finalizar. O que você tem feito então, para não se enquadrar nessa mediocridade? O que você tem feito? O que eu tenho feito? Precisa haver um avivamento em nossos dias, irmãos? Com certeza. Cada dia mais pessoas estão desesperadas, pessoas próximas de nós, desesperadas, não sabem para onde correr, muitos estão tirando a própria vida, muitos estão se destruindo, muitos casamentos sendo desfeitos ao nosso lado, muitas vidas angustiadas. O que nós temos feito? Nós temos oferecido esse pão real a essas pessoas. Precisa haver um avivamento em Blumenau, meus irmãos. Precisa haver. Agora, escute aqui. Todos os avivamentos que aconteceram na história da humanidade antes, foram precedidos por fome de Deus. Por fome de Deus. Você está tendo fome de Deus? Você está tendo vontade de passar mais tempo aos pés do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor? Alimente isso com o Senhor, com a palavra do Senhor, e você vai ser um cristão acima da média. Eu não vou chamar ninguém na frente, irmãos, porque essa palavra é para todos nós. Se alguém deixar de vir aqui na frente, vai estar mentindo, vai estar sendo falso. Então quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus, que Senhor está o teu povo, que ouviram, Senhor, a tua palavra, e esse exemplo maravilhoso, Senhor, que Moisés nos deixa. Ele podia ter pedido tanta coisa, podia ter pedido, Senhor, que transladasse aquele povo de uma vez para a terra prometida, podia ter prometido, Senhor, pedido, Senhor, tantas outras coisas, muita riqueza, sossego, mas ele pediu a tua glória, Senhor. Ele tinha fome de ti, ele tinha sede de ti. E esse desejo, Senhor, que ardia no coração de Moisés, é o que eu quero para a minha vida hoje. É o que esse coração desse irmão, dessa irmã, desse jovem, Senhor, está clamando. Nós queremos, Senhor, ter mais fome de ti, mais sede de ti.
Queremos, Senhor, não nos conformar com migalha, mas ter abundância, Senhor, dos teus manjares. Nós queremos, Senhor, derramar a nossa vida aos teus pés e andarmos, Senhor, a cada dia em novidade de vida. Queremos sair, Senhor, dessa rotina espiritual que nos metemos, de 1, 2 vezes por semana estar na igreja e cumprir meu papel, está tudo certo. Não, Senhor, nós queremos mais. Nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença. Nós queremos, Senhor, ser realmente inundados pela Tua glória. Nós queremos, Senhor, ser sal da terra, luz do mundo, Teus representantes aqui. Portanto, manifesta a Tua glória sobre a Tua igreja. Manifesta a Tua glória sobre as nossas vidas. Manifesta a Tua glória, Senhor, em nossas famílias. Toma o Teu lugar, Senhor. E o Teu lugar é no trono. O Teu lugar é no trono da nossa vida, do nosso coração, da nossa família, da nossa cidade, da nossa nação. Mas tudo começa com a nossa vida. E nós queremos ter mais fome de Ti, Senhor. Mais fome de Ti. Alimenta, Senhor, essa fome espiritual. Dá-nos experiências reais a cada dia contigo. Isso nos basta. Senhor, isso nos basta. Daí não precisa de carro novo, não precisa de casa nova, porque Tu és o sentido da nossa vida. Tu és o nosso maior tesouro, Senhor. E aí nós temos paz, alegria, esperança. Vivemos, Senhor, de maneiras jubilosas. E é isso que nós queremos para a nossa vida, Senhor. Faça isso na Tua igreja, e que nós venhamos desfrutar de um avivamento em Blumenau.